de nós. Irmãos, nós estamos no mês da família. Eu quero convidar você em casa e aqui no templo para meditarmos sobre o tema: uma escolha para a família, bênção ou maldição. Um tema um tanto reflexivo e diria que um tanto também desafiador para cada um de nós, porque trata de escolha. E o texto que vamos ler está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 27. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 e 27. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Aí o verso 26, bênção para aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, ordenados pelo Senhor. Irmãos, a escolha para a família. Ser bênção, irmão, deve ser uma intenção de todos nós, não é? Cada um de nós deve intencionar ser bênção. E deve intencionar também abençoar pessoas. Sermos bênção na vida das pessoas, bênção na igreja, bênção no reino de Deus, bênção na sociedade, bênção, bênção, bênção. Mas para que as nossas famílias sejam abençoadas, mas para que em nossas famílias aconteçam o fato de sermos abençoados, a palavra de Deus é que nos orienta nesta direção, mostrando que é necessário fazer para que a minha família, a sua família que está em casa, a família de cada um de nós que estamos aqui no santuário, seja uma bênção, ou seja abençoada. Escolha a bênção e não a maldição, para que possam viver na presença do Senhor. Assim, queridos, é que a palavra de Deus nos concede direção e nos apresenta também exemplos de famílias que foram bênção, e famílias que se tornaram maldição, ou seja, que se depararam com a maldição. Nós temos aqui um exemplo da família de Eli. Era para ser bênção a família de Eli. Era para ser bênção. Mas a falta de responsabilidade dos filhos de Eli fez-se desta família uma maldição para o seu povo. Mas encontramos também famílias que foram bênçãos. Podemos citar pelo menos dois outros exemplos. Um no Velho Testamento, a família de Eucana e Ana. Que família abençoada! Que o Senhor os abençoou dando o pequeno Samuel, que foi colocado diante do Senhor e oferecido ao Senhor, e tornou-se o grande homem de Deus para o seu tempo. No Novo Testamento, nós poderíamos citar a família de Jesus, mas esta é óbvia, não é? Que a gente conhece e sabe que é uma família abençoada. Mas eu quero citar a família de Áquila e Priscila. A família de Áquila e Priscila foi bênção na vida do apóstolo Paulo, na obra missionária do apóstolo Paulo. Então aqui nós temos alguns exemplos que são citados na palavra de Deus, que servem para a nossa direção. Queridos irmãos, o livro de Deuteronômio, que é a base para
aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite, este livro, ele registra as últimas instruções de Moisés, depois de ter passado pelo deserto, depois de ter caminhado em meio ao deserto. O povo de Israel agora está diante de Moisés para ouvir as últimas instruções. Isto ainda antes de passar o bastão da liderança para Josué. Moisés então se dirige ao povo, e no livro de Deuteronômio nós vamos acompanhar os discursos de Moisés ao povo de israelita nas planícies de Moabe, na chegada do Jordão. E ele está ali agora aconselhando aquele povo, aconselhando as famílias de Israel que estavam ali reunidas. Antes mesmo de chegarem à terra prometida, deveriam lembrar-se das leis, deveriam lembrar-se dos ensinamentos do Senhor, deveriam lembrar-se do poder do Senhor para a vida daquele povo e as manifestações de Deus no meio de Israel durante a travessia no deserto. Então Moisés está desejoso naquele instante de atualizar aquele povo para que pudesse prosseguir na sua caminhada. E é verdade, sem a palavra de Deus não há como ser bênção. Sem o conhecimento da palavra de Deus, meu irmão em casa, meu irmão aqui no santuário, não há como ser bênção. Sem o conhecimento e prática da palavra do Senhor, não há como ser bênção na vida das pessoas. Só seremos bênção na vida das pessoas, na vida da nossa família, na igreja, na sociedade, guiados pela palavra de Deus. E é isto que Moisés está dizendo ao seu povo. E este livro pode ser dividido em 3 pregações importantes que Moisés traz ao coração daquele povo. A primeira parte da mensagem, a primeira pregação que Moisés traz àquele povo, é fazê-los lembrar dos 40 anos de caminhada pelo deserto e os acontecimentos até chegar à planície de Moabe. A segunda pregação que Moisés traz ao coração daquele povo, levava aquele povo a conhecer, identificar e entender a importância dos mandamentos ditos, editados e ordenados por Deus. No Monte Sinai, por exemplo, que deveriam ser ensinados às gerações futuras, papel da família. Então Moisés está trazendo esta lembrança em sua mensagem. Mesmo depois de alcançada a terra prometida, deveriam continuar nesse episódio de pregação da palavra de Deus e de transferir ao coração dos filhos a palavra do Senhor. E a terceira pregação era uma lembrança das bênçãos que Deus proporcionava diante da obediência do povo. Que é exatamente isto que nós queremos trazer ao seu coração nesta noite. Que a bênção para a família, para que a família seja abençoada, para que você seja abençoado em sua casa, como esposa, como esposo, como filho, para que nós que estamos aqui sejamos abençoados em nossas casas, como filhos, esposos e esposas, nós como igreja do Senhor, a grande família de Deus, para que sejamos abençoados, é necessário e indispensável que sejamos homens e mulheres obedientes à palavra de Deus. Moisés está como que lembrando a todos sobre a importância de reconhecer a santidade de Deus, reconhecer também a fidelidade de Deus e advertir aquele povo quanto às bênçãos, para que se lembrasse das bênçãos do Senhor, e adverti-los que eles não podiam se esquecer que o Deus que proporcionava bênção para eles iria continuar proporcionando bênção à medida que fossem obedientes.
Portanto, irmãos, hoje nós podemos olhar para os exemplos e a mensagem que Moisés trouxe àquele povo e dizer para mim, dizer para você, que enquanto ainda não chegamos à nossa terra prometida, a eternidade com o Senhor, Deus quer guiar as nossas vidas e as nossas famílias. É Deus que quer. Ele deseja guiar a minha vida, guiar a sua vida, a sua vida, a sua família, as nossas famílias, a igreja. Quem quer guiar é Ele. Nós precisamos deixar que Ele guie. A intenção do Senhor para com o povo de Israel era o seguinte: eu quero guiar a sua vida, mas você precisa deixar, permitir que eu guie, que eu conduza. E o Senhor quer fazer isto. Portanto, irmãos, à luz da experiência de Moisés com o povo de Israel, já nos últimos momentos do seu ministério, narrados aqui pelo livro de Deuteronômio, nossas famílias escolhem a bênção, primeiro, ao obedecer os mandamentos do Senhor. Nossa família escolhe ser abençoada quando obedece. É exatamente o versículo de número 26 e 27 que acabamos de ler. E o verso 27, quando diz que a bênção é quando cumprimos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje vos ordeno. O verso 26 diz que Ele põe diante de vós, ou seja, é a soberania de Deus, é Deus quem coloca, é Deus quem coloca diante de nós, é Deus quem coloca diante da família, diante da igreja, como colocou diante do seu povo, lá nos dias da sua caminhada pelo deserto, até a chegada à terra, chamada prometida. É Deus que coloca diante do seu povo aquilo que Ele deseja para que este povo caminhe na sua presença. Então é a soberania de Deus. Eu ponho diante de vós. É o Deus soberano colocando diante de nós a bênção e maldição. Verso 26 ainda expressa aqui exatamente que nós somos livres para escolher. Deus coloca, aqui estão caminhos, dois caminhos, duas possibilidades. Então é a liberdade que eu tenho para escolher. A verdade é que sou responsável pelas escolhas que faço. Você, enquanto família, chefe de família, mãe de família, você, meu jovem, você, minha jovem, filhos, da nossa relação familiar e também na igreja, somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Então qual é a sua escolha? A bênção, se obedecerdes, ou seja, é o que o Senhor requer de nós, é o que o Senhor requer da igreja, é o que o Senhor requer dos crentes, dos seus servos, a obediência. Eu tenho refletido a respeito disso, que a obediência é algo presente, ou que o Senhor deseja estar presente na vida do homem desde a criação. A obediência. E o homem foi colocado diante da prova, da possibilidade de permanecer obediente, mas ele escolheu desobedecer. E agora então aqui o Senhor está dizendo através de Moisés ao povo: a bênção é se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Não é o mandamento de Moisés, não era o mandamento de Abraão, de Jacó, de Isaac, antes de Moisés.
mas o mandamento que o Senhor colocou diante de Moisés para que pudesse dizer ao povo, é o mandamento de Deus para a minha vida, para a sua vida, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nos ouve nesta noite em casa ou aqui no santuário. E os mandamentos estão revelados nas Escrituras para as nossas vidas hoje. Estão revelados nas Escrituras, que hoje precisa ser, talvez, valorizada por mim, por você. Nós que cremos na palavra como palavra de Deus, talvez hoje seja tão necessário que, enquanto igreja e crentes em Cristo Jesus, valorizemos intensamente a palavra do Senhor, quando tem sido tão relativizada neste século, tão desprezada e deturpada até mesmo por tantos. Mas nós, enquanto crentes em Cristo, membros da família de Deus, e como famílias cristãs, precisamos dar o verdadeiro valor à palavra do Senhor. E é a esta palavra que devemos obedecer para sermos homens e mulheres e famílias felizes. Que hoje te ordeno, ou seja, é a autoridade divina, é a ordem do Senhor, queridos. Que hoje te ordeno, ou seja, Moisés, diga ao povo que o que você está dizendo para eles é minha ordem, é ordenança, que eu quero que você diga ao povo que este é o caminho que eles precisam seguir para serem abençoados. Portanto, uma família que quer ser bênção é a família que conhece, observa e obedece os mandamentos do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, a família que deseja ser bênção, que escolhe a bênção, é aquela família que exerce o papel de ensino. O papel da família é o papel de ensinar os mandamentos do Senhor no seu meio, no seu ambiente familiar. Volte um pouquinho do capítulo 11, vai ao capítulo de número 6 de Deuteronômio. Se você não está com a Bíblia aberta, abra agora e vá lá no capítulo 6. E no capítulo 6, versículo 4 e 7, de 4 a 7, o Senhor dá a Moisés algo que precisava dizer ao povo quanto a esta necessidade de, enquanto família cristã que quer ser bênção, ou que escolhe a bênção, ser esta família de instrumento de ensino dos mandamentos do Senhor. O que diz o texto? Ouve, verso 4, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras, ele repete lá no 11 que já tinha dito aqui. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Percebe aqui, meus queridos, o quanto é importante o papel da família, do ensino dos mandamentos do Senhor. Aliás, esta era uma prática que vinha desde os dias de Abraão, e que Moisés está reafirmando àquele povo, aquelas famílias, o papel de ensinar às gerações futuras os mandamentos do Senhor. É meu papel enquanto pai, é seu papel, querido papai, é seu papel, querida mãe. Nós, enquanto famílias, chefes, líderes,
na família, o nosso papel é o ensino da palavra de Deus. Em mensagem anterior, pregada aqui mesmo neste púlpito, eu pude dizer o seguinte, que quando nós exercemos o nosso papel, nós vamos dizer aos nossos filhos os caminhos que eles precisam seguir, pautados da palavra de Deus. Eles vão crescer e não vão se desviar dele. Provérbios 22:6. E eu dizia naquela ocasião que se eu fiz o meu dever de casa, eu preciso louvar ao Senhor e confiar, para que os nossos filhos cresçam, e quando eles crescem, eles vão. Eu tenho experiência própria disso, e a esperança é que os nossos filhos, que agora vão alçar caminhos mais altos, para que eles possam ir, e às vezes ficar distantes de nós, e distante mesmo. Se você fez o seu papel de criar o seu filho debaixo dos mandamentos do Senhor, glorifique ao Senhor, que Ele há de conhecer e não se esquecer. Mas se você não fez, eu dizia naquela ocasião e repito, peça perdão ao Senhor, e peça ao Senhor direção para que você possa agora fazer aquilo que Ele puder fazer, ou o que cabe fazer, orar por ele, evangelizá-lo, para que ele possa se converter e vir para o caminho do Senhor. Mas veja que esta prática e este apelo de Deus às famílias como instrumento do Senhor para ensinar os filhos o caminho, está desde o princípio, quando ele diz: ouve, ó Israel, ou seja, é o apelo do Senhor ao coração do seu povo. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ou seja, não há outro. E estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, mais uma vez aqui, a soberania e a autoridade de Deus revelada aqui. Quem ordena é Ele. Estarão no teu coração, ou seja, deve ser aceita e aceitada, ou seja, reconhecida como palavra do Senhor, e agora abrigada no meu coração, devo ensiná-la. E as ensinarás a teus filhos, ou seja, o compromisso da família, como era o tempo de Israel desde o Velho Testamento. E dela falarás, ou seja, testemunho que cada família deve dar da verdade que crê na palavra, na sua casa, ou seja, no seio da família, andando pelo caminho, ou seja, testemunhando em todos os lugares, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, ser perseverante no testemunho da verdade. A prática das famílias de Israel era exatamente o seguinte: é que as famílias dos hebreus passavam tempo com seus filhos. As meninas aprendiam com as mães, os meninos aprendiam com os pais. Então era tempo importante para cumprir e passar aos filhos e às gerações futuras os mandamentos do Senhor. É isto que Moisés está falando. Mas em terceiro lugar, a família que quer ser feliz, ou que escolhe ser feliz, é aquela família que entende que o mandamento é para toda a família. Não é apenas para o pai, para a mãe, mas é para toda a família. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 18 a 21, aqui desta carta o apóstolo está auxiliando os cristãos, orientando-os na prática correta da sua vida cristã, lembrando-os também da soberania de Deus. Ele os lembra sobre a soberania de Deus, e ele faz com que aqueles homens e mulheres crentes de Colossos pudessem ensinar aos seus filhos a verdade, a palavra do Senhor, para que reconhecesse Jesus como Salvador de suas vidas, para que fossem pela fé salvos. Olha o texto, fala às mulheres: vós mulheres, sede submissa a vossos maridos como ao Senhor. Aí fala aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres, assim e nós trateis com aspereza. Aí fala os filhos: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós pais, não irriteis os vossos filhos,
para que não fiquem desanimados. Percebe? Então não é só lá no Velho Testamento, e aqui também, tantos outros textos que os apóstolos tratam da nossa relação familiar. Então, irmãos, na carta aos Colossenses também há instruções voltadas para homens, mulheres, marido, esposa e filhos. E esta relação precisa ser de companheirismo. Os filhos aqui são tratados pelo apóstolo Paulo como aqueles que precisam também obedecer, e os pais precisam ser o ponto de alerta para os seus filhos. O apóstolo Paulo então está tratando desta relação de amor na família, que deve existir no nosso meio. E a mesma coisa está em Efésios 5, capítulos 5 e 6, que inclusive já pudemos refletir sobre isto aqui na última pregação. Portanto, irmãos queridos, concluindo, uma família que escolhe a bênção é aquela que teme ao Senhor. A família que escolhe ser abençoada é aquela que teme ao Senhor, pronta para obedecer aos mandamentos, ensina a palavra da verdade no seio da família. Esposo, esposa, pais, filhos, exercem o papel na família, colocando o mandamento do Senhor como prioridade para ser obedecida. E a família abençoada é aquela que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, habita no meio dela. Então, assim nós podemos compreender e identificar as famílias que amam ao Senhor e que caminham na presença do Senhor. O culto doméstico é, sem dúvida, um instrumento de ensino da palavra de Deus. E as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio é a expressão do culto doméstico. Eu já disse aqui algumas vezes, eu queria repetir, até para que fique bem gravado no meu coração e no seu coração esta lembrança. Eu sou fruto do culto doméstico. Minha mãe, meu pai, eles cuidaram para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus desde pequenos. Minha mãe, ela juntava os 5 filhos, nós somos 5, graças a Deus todos vivos, não é? Juntava-nos ao seu redor todas as noites para o culto doméstico. E graças a Deus todos os seus filhos, crentes em Cristo Jesus, servos do Senhor e atuantes nas suas igrejas. Eu louvo a Deus pela minha mãe, louvo a Deus pelo meu pai, porque eles escolheram ser bênção nas nossas vidas através do ensino da palavra, para que possamos dizer como Josué: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Josué dizendo logo depois que recebeu de Moisés o cajado da liderança do povo. E no verso 15 ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem deveis servir. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estava da além do rio, ou seja, do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa declarar isto, querido irmão, como Josué declarou, observando os ensinos que Moisés transmitiu ao povo e que Paulo também contribuiu ao ensinar a respeito da família. Qual a sua escolha? A minha oração, e sem dúvida a oração de todos nós, e o desejo de Deus, é que você escolha ser uma família abençoada. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faça da minha família e da sua família uma bênção. Amém? Que assim seja. Vamos orar ao Deus querido,
Muito obrigado por minha família, obrigado pela família dos meus irmãos, das famílias que estão em suas casas ouvindo a tua palavra nesta noite. Que sejam famílias abençoadas para a glória do teu nome, Pai. Que possam caminhar na direção de viver as suas vidas, ó Deus, agradando ao Senhor. Ó Deus, fortaleça as nossas famílias. Ó Senhor, que o teu amor e a graça redentora de teu Filho Jesus e a doce e santa comunhão do teu Espírito seja, Senhor, com o teu povo aqui reunido no santuário, em casa, acompanhando o culto desta noite, e com todos aqueles que invocam o teu nome espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém.